Boa noite, minha gente, muito bem-vindos. Hoje eu estou melhorzinha, então vamos lá. No livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Semeadura. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Eu acho que isso vai em contraposição à frase anterior, que era: sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Quando a gente começa a querer enrolar demais, já viu, né? Livro dos Espíritos, Formação dos Seres Vivos. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Aí acho que tem um estudo de Darwin todo aqui para explicar isso, né? Mas vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, continuando a mensagem O Orgulho e a Humildade de Lacordaire, que foi transmitida em 1863 em Constantina. Orgulhosos, que seriam antes de ser nobres e poderosos. Talvez estivessem abaixo do último de seus criados. Curvem, portanto, suas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem justo no momento em que mais as elevar. Na balança divina, todos os homens são iguais. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma espécie, formados de igual massa todos os corpos. Os seus títulos e seus nomes em nada os modificam. Permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozem da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, é mãe, seus filhos sofrem, sente frio, tem fome, e você vai, curvada ao peso da sua cruz, humilhar-se para lhes conseguir um pedaço de pão. Inclino-me diante de você. Quão nobremente santa e quão grande é aos meus olhos. Espere e ore. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E você, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chora? Dirige a Deus, piedoso e sereno, seu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tenha confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, lhe faz bater o coração. Também desejara adornar de flores os seus cabelos e se misturar com os venturosos da terra. Diz de si para consigo que, como essas mulheres que vê passar, despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica. Cala-se, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessas orquestras rumorosas, preferiria o seu humilde retiro e a sua pobreza.
Conserve-se pura aos olhos de Deus, se não quer que seu anjo guardião volte para o seu seio, cobrindo o semblante com as suas asas brancas e deixando-a com seus remorsos, sem guia, sem amparo, nesse mundo onde ficaria perdida, a aguardar a punição no outro. Todos vocês, homens que sofrem injustiças, sejam indulgentes para com as faltas de seus irmãos, ponderando que também vocês não se acham isentos de culpa. Isso é caridade, mas é igualmente humildade. Se sofrem pelas calúnias, abaixem a cabeça sob essa prova. Que importam as calúnias do mundo? Se o vosso proceder é puro, Deus não pode compensá-las. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte pela segunda vez à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esqueceram? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a sua casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não o renegariam como outrora, caso Deus lhes concedesse essa graça. Chamar-lhe-iam blasfemador, porque abateria o orgulho dos fariseus modernos. É bem possível que fizessem perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram ouro e joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vocês, homens civilizados, o imitam. O Cristo lhes legou a sua doutrina, lhes deu o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonaram, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com suas paixões, fizeram um Deus a seu jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricaram é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta a seus gostos e às suas ideias. Despertem, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe em seus corações. Sejam generosos e caridosos, sem ostentação, ou seja, façam o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Não continuem a duvidar da bondade de Deus quando dela Ele lhes dá tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor lhes der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já se encontre formando uma grande família, que os seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele lhes vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenham deposto, tornando ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o seu mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerem insensíveis à voz dos espíritos, enviados para depurar e renovar a sua sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela sua sorte. Mas não, assim não será. Voltem-se para Deus, seu Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças,
agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. E vamos terminar então com uma frasezinha do livro Perdão e Vida, psicografado por Chico Xavier. A frase é de André Luiz. Sustente a própria compreensão de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos, e sim amigos e instrutores em toda parte.